Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Dependendo de onde você está. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria imensa poder receber o Arthur Valladares pela primeira vez na Holanda, mesmo que virtualmente. Esse evento é organizado pelo NSP, Federativa Espírita Holandesa. Meu nome é Maria Moraes e eu faço parte da diretoria dessa organização. O NSP tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço daqueles que estejam buscando conhecimento espiritual. Para maiores informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. Em setembro passado, nós conhecemos o Arthur em um seminário na Suíça, e gostamos muito das reflexões que ele fez sobre Paulo de Tarso e o convidamos para este encontro na Holanda. Estamos muito gratos por você ter conseguido esse tempo em sua agenda, Arthur, e estar hoje aqui conosco, até aproximadamente às 16h30. O Arthur vai abordar o interessante tema Paulo de Tarso e o trabalho com o Cristo. Arthur é um grande divulgador da doutrina espírita, mundo afora. Para aqueles que ainda não o conhecem, algumas pequenas notas aqui sobre sua biografia. Arthur é natural de Patrocínio, Minas Gerais, e atualmente reside em São Carlos, São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem. É expositor espírita e um dos fundadores e coordenadores do NEP, Paulo de Tarso, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Paulo de Tarso. Gostaria de lembrar ao público, né, que envie suas perguntas relativas ao tema pelo chat, e, na medida do possível, serão respondidas na parte final da palestra. Então, a palavra é sua. Obrigado, viu? Então, antes de mais nada, um bom dia ou boa tarde para todos que nos acompanham, a depender de onde estiverem. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós nesse momento de reflexão que partilharemos aqui. Que o seu espírito, o seu pensamento envolva ao nosso e que assim sintonizados com a sua luz e com o seu amor, nós possamos colher reflexões, inspirações que nos sejam aí preciosas para o caminho. Eu gostaria de agradecer imensamente a Maria pelo convite que nos fez, a partir de uma conversa, né, um passeio que pudemos fazer lá na Suíça no ano passado, foi muito agradável, e a gente pôde então conhecer um pouco mais sobre o movimento espírita aí na Holanda e também na Europa de um modo geral, e sempre daqui estamos a vibrar, né, por todos os esforços, por todos os sacrifícios que sabemos são feitos para que a chama do Consolador permaneça acesa e radiante nessas terras, alcançando a muitos corações. Que o alto, que os bons espíritos possam sempre inspirar a todos que estão envolvidos aí nas atividades do espiritismo na Europa e mesmo em outras partes que por aqui, por hora, nos acompanham aqui nesse momento. E o tema que nos foi proposto é um tema que nos é muito caro ao coração, porque envolve uma das personagens do cristianismo que mais nos toca e também mais nos inspira. Estamos a falar daquele que foi conhecido como apóstolo dos gentios, ou apóstolo das gentes, que na verdade é uma outra maneira de dizer apóstolo das nações. Porque talvez dentro do cristianismo, Paulo tenha sido o mais universal dos divulgadores, né? Aquele que mais se voltou para essa universalização da mensagem de Jesus, buscando levá-la a outras culturas, a outros povos, buscando comunicá-la nesses outros contextos, e sem sombra de dúvidas, esse trabalho foi um trabalho de importância, assim, imprescindível, até mesmo incalculável, porque se a mensagem do Cristo chegou até nós hoje, como ela chegou,
Sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo teve um papel aí capital, especialmente com essa sua visão de que, para além do trabalho de assistência aos corpos, ou junto aos corpos, no trabalho de oferta do pão, de cura, de acolhimento, que é essencial dentro do cristianismo, era preciso também o trabalho no plano das ideias, o trabalho de renovação íntimo das criaturas, no sentimento, no pensamento, porque isso é que de fato permanece. O trabalho do corpo ou de auxílio ao corpo é essencial, mas ele é mais imediato e tem caráter transitório. Ao passo que o trabalho voltado para o espírito, para o pensamento, tem caráter permanente. Porque um dia o espírito deixará aquele corpo que foi auxiliado, mas ele seguirá. E em seguindo, renovado, transformado à luz do Evangelho, eis que todo o panorama do futuro estará modificado. Mesmo durante a encarnação, se ele recebe essa luz do Evangelho, a maneira pela qual ele enxerga ou considera as experiências da vida, sejam elas as mais difíceis e dolorosas, já estará modificada, porque agora a luz do Cristo traz para ele uma perspectiva completamente diferente sobre aquilo que está vivendo, as finalidades, os porquês, os paraquês, enfim, aquilo que realmente significa ou dá sentido, confere propósito ao que vivemos e que por isso mesmo nos dá força, nos dá resiliência, nos traz esperança, nos traz fé, que é o grande remédio para todos os males, como nos diria Santo Agostinho também, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai buscar entender qual era essa visão que Paulo tinha acerca do trabalho com Cristo, ou do trabalho do Evangelho. E, para tanto, nós vamos recorrer à fonte ou à referência mais valiosa que nós temos na doutrina espírita, talvez uma das, sem sombra de dúvidas, uma das obras mais preciosas que a humanidade terrestre já recebeu do mundo espiritual, que é o livro Paulo Estevam, que em termos de riqueza doutrinária e de expressão assim do próprio evangelho mesmo, julgamos incomparável em termos daquilo que acrescenta, daquilo que nos revela, daquilo que nos explica, daquilo que agrega, né? No que diz respeito à compreensão do evangelho, aos bastidores do cristianismo primitivo. Então, nós vamos voltar a esse manancial, a essa fonte primordial, buscando penetrar o pensamento de Paulo num momento ali que foi marcante, porque representa uma virada de página, representa um novo tempo dentro do cristianismo que foi realmente imprescindível para o porvir e para o fato, por exemplo, de hoje aqui estarmos refletindo ainda sobre a mensagem do Mestre, sobre a vida do apóstolo Paulo, dentro das nossas propostas de trabalho com o Evangelho Redivivo. Então, buscaremos entender a visão e o pensamento dele, claro, para aperfeiçoar e qualificar ainda mais o nosso trabalho com Jesus hoje, na seara do Evangelho Redivivo ou do Consolador Prometido. E aí nós vamos, então, ao capítulo de número 4, da segunda parte do livro Paulo Estevam, quando Emmanuel nos narra uma deliberação, digamos assim, que foi tomada ali a partir de um diálogo entre Saulo, à época ainda era esse o nome, Saulo, e Barnabé, aquele que viria a ser, que foi um dos grandes companheiros seus, aquele que foi, digamos assim, o seu advogado, né? Foi o coração que mais se colocou ali em sua defesa quando ele retorna do oásis de Dan, buscando auxílio na casa do caminho. Alguns corações estavam ainda mais reticentes em recebê-lo, outros já manifestavam mais abertura, mais boa vontade, dentre eles o próprio Simão Pedro, né? Então, alguns ainda estavam reticentes e Barnabé é um dos que toma a frente aí nesse lado que realmente se dispunha a abrir o coração e a acolher aquele apóstolo, à época ainda não apóstolo, né? Mas aquele discípulo, para que pudesse realmente recompor os seus caminhos. E com isso nasce uma belíssima amizade, é o próprio Barnabé que depois
vai buscá-lo lá na sua cidade natal, em Tarso. Ele passa mais 3 anos lá, né, depois que volta do deserto. E é Barnabé que então vai buscá-lo para, de fato, integrá-lo ao trabalho lá na comunidade de Antioquia. Então é uma amizade muito bela. Eles partilharam juntos da primeira viagem apostólica. A princípio, Barnabé seria até o chefe, né, o líder da expedição, mas com o passar do tempo e na jornada, a figura de Paulo vai se engrandecendo pela própria tarefa que ele tinha, pela própria eloquência, e Barnabé mesmo reconhece que, na verdade, o líder da expedição era ele. E, enfim, a humildade também gigantesca de Barnabé, né, e essa boa vontade de coração em acolher aquele que outrora havia sido verdugo, mas ele dá uma chance para realmente ver a mudança que aquele coração havia empreendido. E em determinado momento, quando eles estavam já trabalhando em Antioquia, eles recebem uma solicitação de auxílio de Simão Pedro, lá na Casa do Caminho, em Jerusalém. Como nós sabemos, desde que surge a Casa do Caminho, ela surge sob imensos desafios, digamos assim, cercada de muitos obstáculos, entraves, perseguições. E ali eles iam fazendo o possível, né? Pedro, com a sua imensa capacidade de conciliação, de paciência, de resiliência, ele ia fazendo o que era possível para contornar todas aquelas resistências, também alguns fanatismos, alguns apegos ao passado, né? Questões do judaísmo. Pedro ia contornando aquilo com muito tato, contando também com a colaboração de Tiago, né? Tiago menor, que tinha um vínculo maior com o judaísmo e que acabava sendo, então, uma peça-chave ali para poder manter a atividade da Casa do Caminho, já que ele fazia essa intermediação com os grupos judaicos, né? Especialmente ali dos fariseus e outros. Só que chega um determinado momento na trajetória da Casa do Caminho em que essa perseguição ela se amplia, ela se torna mais intensa. E aí, basicamente, a Casa do Caminho se torna uma instituição de auxílio material, de assistência aos corpos. Então, os enfermos que eles chegavam sempre encontravam acolhida, os necessitados, os excluídos, né? As pessoas, enfim, que passavam por dificuldades de toda natureza, encontravam um abraço acolhedor e amigo de Simão Pedro e dos demais que ali trabalhavam. Mas Simão, ele sente aquela dificuldade, ele sente o peso, sente que não estava tão adequado e solicita auxílio, então, de Barnabé e de Paulo, que vêm de Antioquia até Jerusalém, e ali identificam como está a questão, né? Identificam, inclusive, uma dificuldade de manutenção em termos de recursos até da Casa do Caminho, e ali Paulo ele concebe uma maneira de auxiliar na manutenção, na sustentabilidade, digamos assim, da Casa do Caminho, colocando as pessoas que ali estavam, os próprios auxiliados também, envolvendo-os em atividades, por exemplo, uma horta, alguma coisa que pudesse contribuir para a sustentabilidade da Casa do Caminho, para que então eles tivessem mais autonomia nas suas realizações. Porque, em decorrência dessas perseguições, dessas incompreensões e até da carência de recursos, eles ficavam mais reduzidos nas possibilidades até de divulgação do Evangelho. De realmente, além do auxílio material, levar o auxílio espiritual, a mensagem da Boa Nova, a luz terapêutica e libertadora do Cristo. Então, eles conversam ali entre eles, propõem algumas ideias, alguns projetos e tal, e aí Saulo e Barnabé vão retornar para Antioquia. Ao estarem retornando, durante o caminho ali de retorno, Saulo então comenta com Barnabé daquela condição da Casa do Caminho e pensa, né? E ali ele tem uma das ideias mais importantes da história do cristianismo e da história do evangelho. Ele concebe, certamente muito inspirado pelo alto, que se o cristianismo continuasse só naqueles moldes, dentro daqueles arraiais do judaísmo e voltado só para a questão do auxílio material, ele, mais cedo ou mais tarde, ou seria absorvido pelo judaísmo, ou seria abafado e seria logo extirpado, digamos assim, do mundo, né? Então ele percebe, era preciso abrir horizontes, era preciso investir, sobretudo, no plano do pensamento, no plano das ideias. Ele chega a dizer para Barnabé, né? Restringir o evangelho a Jerusalém seria condená-lo à extinção,
no foco de tantos dissídios religiosos sobre a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Óbvio que ele não está a falar de estradas físicas ou materiais, né? Ele está a falar, sobretudo, de estradas no âmbito do pensamento mesmo, conectar as ideias cristãs a outros povos, a outras culturas, a outras perspectivas, iluminar outras coletividades também com essa ideia. Porque essas outras coletividades, também agora sensibilizadas e atraídas pela mensagem de Jesus, poderiam contribuir para o serviço de expansão. Especialmente porque também estariam menos apegadas ou menos sufocadas por determinados preconceitos, por determinados extremismos que caracterizavam ali o seio de nascimento do cristianismo, né? A cultura onde ele havia nascido, e era preciso, então, uma expansão. Claro, sem menosprezar o esforço junto aos representantes da primeira revelação, em todo o tempo esse esforço prosseguiu. O próprio apóstolo Paulo, embora sendo apóstolo dos gentios, sempre frisou a importância também daqueles oriundos do judaísmo, né? Ele mesmo era um deles. Mas era preciso ampliar, então, abrir os horizontes mentais no que diz respeito à mensagem do Evangelho, né? Ele chega a dizer que na tarefa cristã não era justo, não seria lícito esquecer a atividade de assistência aos corpos. Mas, acrescenta ele, corpos enfermos sempre existiram e existirão na Terra. Então é imprescindível atentarmos para esse tipo de auxílios necessitados e tudo mais. Mas a iluminação do Espírito, diz ele, deve estar em primeiro lugar. Porque uma vez iluminado o Espírito à luz do Evangelho, a sua própria relação com a enfermidade, com a necessidade, com a dificuldade se renova. Traz ele novas perspectivas para si, novas forças e esperanças a partir do contato com o Evangelho. Então é ali que nasce a grande ideia da difusão mais universal da mensagem cristã, da expansão do cristianismo para além daqueles arraiais, para além daqueles muros, digamos assim, né? Muros culturais, muros étnicos. Ali o cristianismo vai adquirindo a sua verdadeira feição, que está lá no seu primórdio, na sua própria essência, que é uma feição de universalismo. A mensagem do Cristo, ela é cósmica, ela é universal. Não se aplica nem somente à Terra, ela se aplica, em verdade, a todos os órbitos, ela se aplica a todo o universo. E é ali, mais propriamente, que Paulo consegue captar esse entendimento e levar isso adiante. O próprio Pedro, até então, talvez não tinha alcançado toda essa dimensão. A gente percebe lá pelo livro de Atos dos Apóstolos que Pedro, mesmo depois da partida de Jesus, ainda tinha uma certa resistência com relação aos gentios, né? Dados certos atavismos que ele trazia de sua cultura. Nós vemos aquele registro lá quando ele é buscado pelos emissários do centurião Cornélio, que havia recebido uma intuição mediúnica ali, né, uma inspiração espiritual. Olha, chame Pedro para falar sobre o evangelho para vocês. E Pedro, ele também tem uma visão mediúnica lá, que visava justamente corrigir alguns entendimentos que ele trazia. Em síntese, é aquela visão que diz a ele, né? Não tornes tu impuro o que Deus purificou. Em outras palavras, Pedro, a partir de agora é preciso ver nos gentios não pessoas, entre aspas, impuras, mas irmãos. É preciso superar essa visão atávica que eles traziam. Eles nem, por exemplo, poderiam adentrar a casa de um gentio. Ali Pedro começa a ter esse entendimento de fato renovado, e então ele acolhe os emissários de Cornélio, depois vai até eles, né, os visita e leva a mensagem do evangelho. Mas Paulo foi o primeiro, talvez, a ter essa visão realmente mais cósmica, mais universal. Ali surge, então, a ideia das viagens apostólicas. Ele, Barnabé, depois, lá na comunidade de Antioquia, eles teriam uma orientação espiritual nesse sentido, né? Uma comunicação mediúnica, de fato, orientando quanto a isso. Mas o ponto a que nós gostaríamos de chegar aqui, e que é, de certo modo, a base da nossa reflexão, é, então, uma compreensão que ele tem do trabalho com Cristo, ou da finalidade do Evangelho,
que ele descreve aqui para Barnabé, nessa viagem de retorno deles para Antioquia, quando estão falando sobre essa questão das viagens e tal. Em determinado momento ele diz assim para Barnabé: a igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Então, a igreja do Cristo, a mensagem de Jesus, por igreja de Cristo aqui, não entendamos uma denominação específica. Entendamos a comunidade dos seus seguidores e dos seus servidores, independentemente do rótulo que detenham momentaneamente na terra. Então, todos os corações que se voltam para os princípios do evangelho passam a integrar essa igreja do Cristo, que, como diz Paulo, é mãe de todos nós, né? Uma igreja universal. Ela está acima das convenções e dos rótulos humanos. Essa igreja não poderá vencer com o comodismo. Então, não é somente o venha a nós. Claro, existe a tarefa de acolhimento dos que chegam aflitos, desesperados, enfermos, sofridos, né? Daqueles que chegam buscando a luz, a orientação, o consolo. Existe essa tarefa de receber, de acolher, mas há também um veio de ação que é o de expandir, de levar, sem pruridos de proselitismo, sem imposição, sem querer dobrar os outros ao nosso modo de ver, ao nosso modo de pensar, não. Mas há uma tarefa de erguer a candeia e difundir a luz. Em primeira instância, pela própria vida, mas há também o trabalho da divulgação, do ide e pregai, no sentido, claro, das vidas transformadas, mas também da mensagem que é distribuída de maneira fraterna, de maneira lúcida, com bom senso, mas também com empenho, com dedicação. Até porque a palavra eclesia, que no grego significa assembleia, comunidade, enfim, se a gente faz uma análise aí da sua etimologia, a expressão ek, que é uma preposição no grego, significa para fora. Eclesia é uma conjugação no grego do verbo chamar. Então, de maneira muito interessante, etimologicamente, se a gente faz uma análise ali gráfica, né, da palavra, a palavra igreja significaria também chamados para fora, ou seja, chamados a expressar essa luz que temos recebido para fora, para o mundo, para a vida ao redor de nós. Então, a igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Não é só o vem a nós, é sobretudo também o ir ao outro, ir em direção ao outro, ao encontro da dor do outro, da aflição, da necessidade do outro, e também levando conosco a luz que liberta, que explica, que consola. E aí ele continua: comparo o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Então, a visão que Paulo tinha do trabalho com Cristo é a do cultivo de um campo infinito, a representar a infinita gradação, né, de experiências, de circunstâncias, de condições espirituais que nós vamos encontrar na Terra. Então, é infinito nesse sentido que são infinitas as possibilidades que nós vamos encontrar, são infinitas as circunstâncias que nós vamos encontrar. Em determinadas regiões ou junto a determinadas coletividades, vamos encontrar zonas nesse campo mais propensas à recepção da semente. Em outras circunstâncias ou coletividades, vamos encontrar zonas mais incultas ou menos preparadas, a depender da condição dos espíritos que ali temos. Então, é infinita a seara do mestre, a representar as infinitas gradações de espíritos mesmo que encontramos aqui na Terra, e as circunstâncias as mais diversas em que esses espíritos estão inseridos. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Essa é a visão que o apóstolo Paulo tinha do trabalho com Cristo.
da seara do Evangelho, como um campo infinito, onde cada coração vai ser chamado pelo Senhor da vinha, pelo Senhor do campo, a operar em determinada zona. Alguns mais próximos dos mananciais, velando-lhes a pureza. Então, por exemplo, a tarefa de Simão Pedro sempre foi essa tarefa mais próxima do manancial, velando pela pureza. Então, ele esteve ali na Casa do Caminho por um bom tempo, né, enquanto a Casa do Caminho existiu. Depois, em determinado momento, ele se dirige para Roma, aí numa tarefa de mais expansão. Mas por boa parte do seu ministério, ele esteve ali mais junto do manancial. Ele, Tiago Menor, né? Tiago, inclusive, fica mais tempo ainda na Casa do Caminho. Quando Pedro já havia se deslocado para Roma, Tiago ainda estava ali. Então, muito provavelmente foi o apóstolo que ficou na Casa do Caminho do princípio até o fim, até o fechamento dela, enquanto Pedro, em algum momento ali, se dirige para a cidade de Roma para dar continuidade à atividade de expansão do Evangelho. Então, alguns estavam mais próximos aos mananciais, ao passo que outros foram, digamos assim, lavrar, preparar, semear em zonas determinadas. Alguns apóstolos ficaram ali em Jerusalém, outros na Galileia, outros logo dispersaram-se por regiões ali no entorno, zonas determinadas onde foram chamados a trabalhar o solo. Por exemplo, João Evangelista, embora tenha ficado um tempo na Casa do Caminho, em determinado momento se dirige para a cidade de Éfeso, onde fixa a residência, depois também de ter sido preso, né? Em algum momento ali ele é preso na cidade de Patmos, mas retorna depois. Ele se fixa a residência na cidade de Éfeso, e ali desenvolve boa parte do seu ministério, inclusive ao lado de Maria, né, que leva consigo lá para Éfeso, e ali ela vive até o final dos seus dias. Paulo, inclusive, tem a ocasião de encontrá-la e de conversar com ela ali na cidade de Éfeso. Então, ele foi trabalhar aquela zona determinada, assim como outros apóstolos, outros discípulos. Se a gente lembrar um Simeão, que está mencionado lá no livro há 2000 anos, ele era samaritano e ali ficou desenvolvendo a sua atividade de difusão do evangelho entre os samaritanos e os que por ali passavam. E outros ainda terão uma tarefa mais de ponta, de fronteira, de expansão da mensagem, encontrando geralmente até mais dificuldades, porque vão trabalhar terrenos menos preparados, vão trabalhar solos menos aclimatados ou menos arados, digamos assim, para a recepção da semente do evangelho. São aqueles que vão abrir fronteiras, são aqueles que vão realmente estabelecer os primeiros pontos de contato entre a mensagem do Cristo e novas coletividades, novas culturas, novas formas de pensar, buscando ali os pontos de contato, sem abrir mão da essência da mensagem, mas também ajustando ali a sua comunicação para que ela faça sentido, para que ela possa alcançar aquele tipo de solo. Essa, por exemplo, foi a grande tarefa do apóstolo Paulo, de Barnabé, que caminhou ali com ele, especialmente nesse início, de outros, né, que depois assumem também essa incumbência, Timóteo, Silas, que foram grandes auxiliares de Paulo, o próprio Tito também, Lucas mais tarde se integra a essa equipe. Então, são aqueles corações que vão fazer esse trabalho realmente de fronteira, de enfrentar a mata mais densa, de desfazer ali cipoais mais intensos, né? Remover espinheiros e, aos poucos, lavrando o solo com imensos sacrifícios. Na seara do Espiritismo, é o esforço de tantos que foram levando a mensagem espírita a outras terras, a outras coletividades, a outros corações que terão bases assim muito distintas, por exemplo, daquelas que se encontram aqui nas terras do Cruzeiro ou em outras terras, naquelas mesmo em que o Espiritismo nasceu, né? Quando chegou aqui, nós tivemos todo um trabalho de expansão também do Espiritismo aqui nas terras do Cruzeiro, até que ele pudesse consolidar-se, e depois, especialmente com o trabalho de Francisco Cândido Xavier e outros, ele pudesse realmente ganhar mais espaço aqui nas terras do Cruzeiro. Antes disso, houve todo um trabalho
de pioneiros, né, de homens e mulheres muito heróicos na fé, que venceram imensas dificuldades, perseguições, incompreensões, preconceitos, mas que foram, com muito sacrifício e com muita renúncia, abrindo essas frentes, né, novas estradas para o pensamento, no caso do Espiritismo, né, do Evangelho redivivo. Então, essa é uma visão muito interessante, muito importante até, no que diz respeito ao trabalho com Cristo, a seara do Evangelho. Primeiro, entendemos isso, essa diversidade de ministérios, de vocações, de zonas de trabalho. Porque, às vezes, em nosso orgulho ainda, em nossa incapacidade de compreender melhor o outro, né, sempre projetando a nós mesmos do outro, nós teremos uma certa dificuldade de compreender a tarefa do outro, uma certa dificuldade de entender o valor da tarefa do outro, que a tarefa do outro tem características, que ele recebeu um chamamento, uma vocação diferente. E na tarefa cristã, como ela é sempre efetuada em clima de cooperação, né, de colaboração, se a gente não entender essa diversidade de ministérios, a gente estará ainda muito desintegrado ou desconectado da própria essência da mensagem e da atuação no seio do Evangelho. Como Paulo mesmo vai destacar, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 12, né, é um trecho muito bonito, eu gosto bastante desse trecho, porque ele traz para nós o que é essa essência, né, da tarefa do Espiritismo e do Evangelho. O Espiritismo nada mais faz do que refletir o Evangelho nesse sentido. Paulo diz assim, do versículo 4 em diante: e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Então, olha que visão maravilhosa que Paulo tinha da tarefa cristã. A diversidade de dons, ele não está falando só de dons mediúnicos, de carismas mediúnicos, não. Um terá mais habilidade para o atendimento fraterno, ou terá mais habilidade para a fala, para a exposição, ou terá mais habilidade, ou terá mais recursos para o exercício mediúnico, ou terá mais habilidade para a administração da casa espírita ou da federativa, ou terá mais habilidade para o trato com as crianças, outros no trato com os jovens, e assim sucessivamente. É uma diversidade de dons, em que nenhum dom é melhor do que o outro propriamente. Todos se integram e se complementam dentro da grande tarefa que todos nós fomos convocados. A diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo, isto é, a inspiração de todo bem, ela procede de uma mesma fonte. Isso não se restringe nem mesmo só à doutrina espírita, a um círculo religioso. Pelo contrário, isso se expande para todos os círculos religiosos, né? Existem determinadas denominações religiosas que têm já mais habilidade, têm mais experiência em determinado tipo de atividades, que vem exercendo até há mais tempo. E o fazem muito bem, sob a inspiração do mesmo Espírito Divino, porque o fazem ali voltados para o bem, para o amor. Então, nós, espíritas, vamos reconhecer o valor, né, o dom tão bem utilizado daqueles nossos irmãos de outra denominação, que farão lá atividade junto aos presídios ou outra atividade dentro das inúmeras possibilidades, da imensa gama de atividades que o Evangelho nos propõe, né, dentro das linhas do bem, do amor e da fraternidade. Então, há diversidade de dons, mas onde quer que o bem esteja operando, há amparo do mesmo Espírito. A origem inspiracional desse bem é a mesma fonte, é o mesmo manancial, é esse Espírito Divino e, claro, os tantos mensageiros que atuam em nome do pensamento divino, inspirando em toda parte. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós todos respondemos ao mesmo Senhor. Jesus é o planificador
de todo projeto de progresso espiritual na Terra, independentemente da denominação religiosa, independentemente da coletividade onde isso se opere, ou mesmo do ramo do pensamento, seja na educação, seja na ciência, seja na religião, seja na filosofia, seja na arte, seja onde for, o Senhor é o mesmo. Então, um vai ter o ministério da divulgação do belo lá na arte, outro vai ter o ministério da difusão do bem lá no âmbito da religião, né, da pregação. Outro vai difundir o mesmo bem, mas com o ministério no plano da filosofia, em que ele vai refletir melhor, né, sobre o que é de fato bem, como proceder o bem, o que é a ética, lá nos seus ministérios, nas suas atividades dentro da filosofia. Outro vai ter o ministério de refletir a grandeza de Deus e das suas leis por meio da ciência, através das suas descobertas, através das suas pesquisas. Ele tem lá um ministério, às vezes nem é religioso, nem se considera seguidor de Jesus, mas acaba sendo, né? Ou acaba respondendo a esse mesmo Senhor, porque está operando nas linhas do progresso da humanidade. Então é um ministério divino também. Então há diversidade de ministérios dentro da doutrina espírita, na humanidade como um todo, pensada coletivamente, mas o Senhor é um só. Tudo que se opera visando o progresso da humanidade terrestre se opera sob a égide desse mesmo Senhor, que na Terra sabemos ser Jesus. E há diversidade de operações, né? Então, um vai se utilizar desses princípios, desse modus operandi, desses livros, dessas referências para realizar o seu trabalho, mas desde que aquilo não se afaste dos princípios universais do bem, do amor, do anseio realmente de contribuir com a humanidade, ele está fazendo uma operação que está dentro da inspiração divina. Por isso, Paulo conclui, né, de maneira magistral, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo que é operado para o bem, seja qual for a criatura, onde ela estiver, qual a cultura, qual o contexto em que está inserida, é Deus que opera todo o bem, tudo em todos. Então, é isso que Paulo, desde o primórdio, entendia do trabalho com Cristo. Uma visão muito mais abrangente, que não se restringe a rótulo, que não se restringe a denominação religiosa, que não se restringe a um ramo apenas do pensamento humano, pelo contrário. Como ele vai dizer em outro momento, né? Glória e honra a todo aquele que opera o bem, seja onde for. Essa visão universal é algo que nós todos precisamos ter sempre em mente, porque ela que nos previne do sectarismo, dos fanatismos, dos preconceitos. O Espiritismo vai frisar muito esse aspecto, que já estava lá no Evangelho, mas que em algum momento foi esquecido ao longo dos séculos, né? Na própria atividade cristã, em algum momento nós quisemos tornar o Cristo assim muito exclusivo. Nós desejamos assim exclusividade, e aí começamos a perseguir em seu nome, começamos a excluir, a torturar, a desprezar, mas o Espiritismo vem resgatar essa visão universal, onde o bem está operando, o Cristo está ali por trás, né? Claro que todos estamos nos aperfeiçoando, nem sempre conseguimos refletir em plenitude os princípios do bem, da fraternidade e do amor, mas onde há algum traço já de fraternidade, de bem e de amor, ali o Cristo está operando. E é o que Paulo identifica aqui nessa visão, um campo infinito, a envolver a terra inteira, mas alguns mais voltados para os mananciais, outros trabalhando em zonas determinadas, outros no trabalho de expansão. Voltando o olhar aqui para a nossa atividade espírita, alguns estarão ali mais voltados para os mananciais, né? Alguns estarão ali, por exemplo, na função da dirigência da casa espírita, das federativas, preservando, digamos, o manancial. Alguns, os historiadores, estarão olhando para os mananciais, as origens do próprio espiritismo, no trabalho de analisar, de buscar fontes históricas, de tentar entender melhor como foi o surgimento da doutrina espírita. Esse é um trabalho voltado para os mananciais, algo que nós temos visto agora, recentemente, na doutrina espírita, né? Um trabalho fantástico, descobertas incríveis que têm vindo à tona com os novos documentos que
foram trazidos a público, né? Trabalho que está sendo centralizado lá no projeto Allan Kardec, também na Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem trazido uma série de informações novas sobre os tempos da codificação, os médiuns que trabalharam com Kardec, o próprio Kardec. Então, a gente tem visto surgir muitas informações novas, extremamente valiosas, sobre os mananciais do Espiritismo. E tem muitos corações dedicados a esse trabalho. Corações ali abnegados, corações devotados, têm trazido para nós essas informações. Então, um trabalho voltado para o manancial, como será lá o trabalho do dirigente, o trabalho daquele que vai ponderar as questões doutrinárias de uma reunião mediúnica na própria casa, que vai orientar nesse sentido, ele está velando pelos mananciais. Outros vão estar voltados para zonas determinadas. Teremos aqueles que vão trabalhar mais propriamente o evangelho, as questões do evangelho, a parte mais evangélica da doutrina. Outros terão um enfoque mais filosófico. Outros, por sua vez, um enfoque mais científico. E está tudo certo. E é ótimo que assim seja. É preciso respeitar aquele que tem um enfoque mais científico. Por outro lado, respeitar também aquele que tem um enfoque mais filosófico. Respeitar o que tem um enfoque mais evangélico, porque se complementam. A questão é que, às vezes, projetamos muito de nós no trabalho de outrem e desejaríamos que outrem refletisse muito do nosso modo de ser, de pensar, ou da nossa frente de atuação. Mas se todos fôssemos idênticos nesse sentido, o trabalho não se expandiria, não se enriqueceria com aquilo que mais a enriquece, né, a tarefa cristã, que é a diversidade. Claro, dentro dos princípios de unidade, os princípios fundamentais que devem nortear a atuação de todos nós. Então, zonas determinadas. E existirão aqueles que estarão em trabalhos de expansão. Aquele que divulga a doutrina pela fala ou pela escrita, aquele que faz conexões da doutrina com outras vertentes do pensamento, ou que debate as visões da doutrina perante outras versões, ou outras visões, melhor dizendo, do mundo, do universo, enfim, são trabalhos de fronteira, aqueles que vão, como mencionávamos aqui, o trabalho de muitos corações que hoje nos acompanham, vão abrir essas outras florestas, né, matas mais densas, solos menos trabalhados ainda no que diz respeito à recepção da mensagem do Consolador, aqueles que estão aí em outras terras, junto a outras culturas, abrindo estradas, construindo laços, preparando terrenos, tanto pela divulgação como pelas próprias vidas, pela demonstração diária, né? Porque esse é um esforço nosso enquanto discípulos de Jesus. Transmitir essa mensagem, ir abrindo esses terrenos junto a outras consciências, né? Essas estradas, porque o Emmanuel tem uma comparação interessante no livro Roteiro, no capítulo de número 30, ele diz assim como a civilização aqui na Terra ela precisou desbravar aí muitas vezes a Mata Virgem, abrir estradas para estabelecer cidades e as trocas e os intercâmbios, né, que permitiram com que a humanidade pudesse progredir mais rapidamente. Assim também no plano mental, considerando-se a humanidade como um todo, no seu plano mental, nós ainda temos muitas florestas escuras, muitas matas virgens, que precisam ser abertas, que precisam de estradas, porque é a estrada, o intercâmbio de pensamentos, de ideias, o laço, as trocas entre corações, é isso que vai alimentando o progresso, tanto do ser que vai abrindo essas estradas, como também daqueles que ele vai encontrando nesse processo. Então, o progresso material da humanidade vem se estabelecendo nesses moldes. Assim também o progresso espiritual pede esse desbravamento. E é isso que Paulo está mencionando aqui. É o sacrifício daqueles que vão à frente, daqueles que vão vencendo dificuldades inúmeras, materiais e espirituais, que não medem sacrifícios para poder expandir essa mensagem, levando-a a outros corações. Mensagem libertadora, não uma mensagem que escraviza a denominações, a rótulos, né, a preconceitos, pelo contrário, uma mensagem que é universal, que desperta o espírito para a sua realidade espiritual e, portanto, para a sua origem e destinação cósmicas. Algo que não está nem voltado somente à Terra em si, mas algo que nos projete para a imensidão do cosmos, para a imensidão do Cristo, que espera a todos nós,
na imortalidade e eternidade afora. Então, esse é um trabalho que nós vemos lá desde os primórdios do cristianismo, corações que estiveram mais voltados para os mananciais, outros em zonas determinadas e outros na tarefa de expansão, trabalho que podemos ver também nos próprios primórdios do Espiritismo, quando considerado lá mesmo na França, depois quando chega aqui no Brasil, onde se consolida, o trabalho de tantos e tantos pioneiros que foram abrindo mesmo matas densas em meio a cipoais e dificuldades imensas, mas que, com muito sacrifício, pavimentaram para nós caminhos que nos permitiram depois mais facilmente difundir essa mensagem, né? Mas também aqueles que zelaram aqui pelos mananciais, né? Nas casas espíritas, nas federativas, com esse trabalho de união, de unificação, outros que se dedicaram a zonas mais específicas, alguns muito dedicados ao estudo e análise da mediunidade, outros muito dedicados ao estudo e análise do Evangelho, outros mais voltados para os aspectos filosóficos do Espiritismo, os aspectos educacionais relacionados com o Espiritismo, cada um na sua função, cada um cumprindo a sua vocação e o Cristo inspirando a todos. E Deus operando tudo em todos, como disse o próprio apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios. Então, olha que visão maravilhosa quando a gente entende o trabalho com Cristo nessa perspectiva, que não se restringe mais nem somente ao Espiritismo ou mesmo à Terra. É um trabalho que se expande agora para além dos arraiais espiritistas somente, para além até mesmo da Terra. Corações de outros orbes que vêm à Terra contribuir com a difusão do Evangelho, com a implementação do reino de Deus, da qual Cristo foi o emissário maior aqui na Terra, corações que vieram colaborar conosco. Por exemplo, São Luís, ou outros espíritos até que vieram aqui deixar os seus contributos, também servindo ao Cristo. Recentemente, até comentava com um amigo, né, uma entrevista que Kardec faz com Alexander von Humboldt, que foi um grande pesquisador, assim, várias áreas da ciência, deixou contribuições imensamente valiosas assim para o progresso da humanidade, e que depois de desencarnado, ele desencarna ali mais ou menos de maneira contemporânea a Allan Kardec, Kardec o entrevista em espírito. E é uma entrevista fenomenal, assim, fantástica, porque ele revela, inclusive, ter vindo de um outro orbe mais adiantado que a Terra e veio para a Terra em missão, de contribuir para o progresso da humanidade. Não chegou a ser, assim, propriamente religioso e tal, mas olha o imenso legado que esse espírito deixou. E aí Kardec pergunta para ele, né, sobre o espiritismo e tal, e ele fala do imenso papel do espiritismo, fala do mundo de onde veio, que é assim algo que por hora nós nem sequer conseguimos conceber o quão adiantado era o mundo que ele vivia, mas é um espírito que esteve aqui servindo ao Cristo, servindo a causa do Cristo, embora não tenha tido esse rótulo. Então, para a gente ver como é essa visão universal que Paulo, já lá na essência, no primórdio, buscou implementar no que diz respeito à seara do Evangelho. Mas vale considerar aqui, para que esse trabalho se dê de maneira proveitosa no âmbito exterior, é imprescindível que ele se dê também de maneira adequada no âmbito interior. Porque se o trabalho do Evangelho, como diz aqui Paulo, é um campo infinito, em que nós temos as regiões mais próximas aos mananciais, temos regiões já mais trabalhadas, como lá no caso da parábola do semeador, temos solos mais férteis, temos também regiões de solo mais pedregoso, temos regiões de solo mais marcado pela presença de espinheiros, temos regiões pantanosas, lodacentas, temos também florestas densas. Então, esse campo que aqui ele descreve, com mananciais, zonas determinadas e florestas, na verdade, nós também o temos dentro de nós. E o nosso trabalho externo com Cristo só será proveitoso se o trabalho interno também estiver sendo efetuado. Então, por dentro também é preciso zelar pelos mananciais, investir nas zonas mais férteis, mas também trabalhar as zonas pedregosas, corrigir as zonas pantanosas e abrir as florestas densas que ainda temos dentro de nós. Faz-nos lembrar até aquele exemplo
que Kardec traz no livro Obras Póstumas, né, que é muito bonito, um capítulo chamado A Estrada da Vida, ou O Caminho da Vida, a depender da tradução, em que ele compara a jornada do espírito como essa jornada em que ele vai, na medida em que vai encarnando, cruzando regiões de floresta, é muito densa. Então, no mundo espiritual, a gente caminha por caminhos mais abertos, onde a gente tem mais visão e compreensão das coisas, dos porquês, das causas. Mas quando a gente encarna, a gente mergulha, a gente adentra florestas mais densas, mais escuras. Claro, representar as dificuldades mesmo da vida material, mas também o mergulho interno que a criatura vai fazendo em si, no contato com as dificuldades que a vida material impõe. Então, dentro de nós, a gente precisa efetuar esse cuidado com os mananciais, né? Porque no trabalho externo, uns estarão mais voltados para isso, outros voltados mais para aquilo, mas no trabalho interno é o espírito por si, é ele que tem que cuidar de todas essas regiões. Então, ele tem que zelar pelos mananciais, ele tem que investir nas regiões férteis, nos solos já mais preparados, mas ele também tem que olhar dentro de si para aquelas regiões no solo do coração que não são ainda tão férteis, que são ainda regiões endurecidas, que são ainda pântanos, que precisam ser drenados, que precisam ser fertilizados. E ele precisa, sobretudo, olhar também para as suas florestas, aquelas regiões ainda não desbravadas de si mesmo que ele precisa conhecer. Porque só se conhecendo, se desbravando e se tornando internamente mais fértil e fecundo é que o espírito se capacita para que o seu trabalho no plano externo com Cristo seja cada vez mais fecundo. Então, o que é zelar pelos mananciais dentro de nós? É cultivar aquilo que está na base da nossa espiritualidade. É proteger aquilo que é a própria fonte da nossa espiritualidade, que é os momentos que nós temos de oração, os momentos que temos de estudo, é ali de onde a gente se nutre, é ali de onde a gente recebe essa fonte mantenedora da nossa vida espiritual, a água viva. Pela oração, pelo estudo, a gente recebe aquilo que alimenta a fertilidade do solo do nosso coração. Então, o espírito para o trabalho com Cristo precisa estar a todo momento protegendo esses mananciais, nunca se afastar da oração e do estudo que mantém essa sintonia, esse contato, que o nutre, que o sustenta. Ele precisa investir em aperfeiçoar aquelas virtudes que já tem em algum aspecto, em algum nível. Sim, ótimo. Mas ele também precisa identificar aqueles pontos seus que ainda são frágeis. Porque às vezes ele já é muito bom no que diz respeito, por exemplo, à disciplina ou à organização. Mas ele não é tão bom ainda no que diz respeito à indulgência. Ele é muito organizado, muito disciplinado nos horários, nas atividades que ele compete, mas no que diz respeito à indulgência ainda, essa zona do seu coração é um solo ainda muito infértil. É um solo ainda muito marcado de pedregulhos ou de espinheiros. Ele precisa olhar e trabalhar esse aspecto do seu ser. Ou, às vezes, o contrário. Ele já é um coração muito brando, muito acolhedor e etc. para com os outros. Mas ele falta ainda a ele disciplina, organização. Então, ele é muito bondoso, muito acolhedor, mas não realiza muito, não se organiza muito para realizar. Então, esse aspecto do ser, ele precisa olhar. Essa zona do seu campo interno, ele precisa trabalhar. E assim, outros tantos exemplos que poderíamos enumerar. Cada um vai, na medida em que conhece o campo de si mesmo, vai identificando, olha, essa é uma leira um pouquinho já mais trabalhada, mais arada, mais adubada, ao passo que, ó, essa parte aqui ainda é um pântano que eu preciso olhar, que eu preciso encarar, que eu preciso tratar. Ou ainda o que desconhecemos de nós, que aí é a região de floresta densa. A gente precisa abrir essas fronteiras internas. Há muito do desconhecido ainda em nós, que precisa ser acessado. Porque enquanto existir esse desconhecido em nós, o quanto existir ainda essa parcela de ignorância, de sombra em nós, a luz ainda não se poderá refletir em seu máximo esplendor através do nosso trabalho exterior com Jesus. Então, é preciso também olhar e desbravar esses recantos dentro de nós mesmos. Efetuando assim, de maneira concomitante,
esse trabalho interno, de zelar pelos mananciais, trabalhar as zonas específicas e desbravar novos caminhos, abrir novas estradas internamente, a representar, inclusive, novas estradas de entendimento, novas estradas de raciocínio, de compreensão. Em fazendo isso concomitantemente com o trabalho exterior, nós estaremos garantindo que o trabalho exterior estará sendo o máximo que por hora podemos ofertar, né? Voltar-se única e exclusivamente para o trabalho interno, claro que tem o seu valor, mas não estará alcançando toda a finalidade, que é também refletir isso no plano exterior da vida. Voltar-se única e exclusivamente para o trabalho externo tem o seu valor, mas mais cedo ou mais tarde, esse trabalho externo sentirá, né, ou estará prejudicado pela falta de recursos internos daquela criatura que o realiza, porque ela não está trabalhando-se internamente. Ou esse trabalho exterior não será feito com o máximo proveito, porque ainda não reflete uma maior lucidez, uma intenção, um sentimento mais depurado internamente, que então qualifique melhor esse trabalho exterior. Por isso é preciso efetuar ambos em conjunto, entendendo que esse é o grande chamamento do Cristo, o de compreendermos que estamos inseridos dentro desse grande campo, com várias e várias zonas, com várias e várias nuances, características, possibilidades e servidores. E que o que é mais rico nesse campo imenso é justamente a diversidade. E que o nosso papel é integrarmos a essa diversidade harmoniosamente, entendendo a parte que nos cabe, sem cobrar dos outros o mesmo que nos compete, dando aos outros o máximo de nós, estimulando-os na parte, no chamamento a que se sentiram convocados por Jesus. Assim estaremos realmente entendendo essa finalidade ampla, esse propósito, essa característica universal do trabalho com Jesus, como Paulo o entendia. E só para ilustrar ainda mais essa perspectiva paulina de trabalho, vamos recorrer aqui a Emmanuel, que no livro Vinha de Luz, capítulo de número 68, traz uma visão muito similar à do próprio apóstolo Paulo lá no livro Paulo Estevão. O título da mensagem é No Campo. E ele comenta um versículo bem curtinho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38, uma fala de Jesus em que o mestre diz: o campo é o mundo. Olha que bonito. O campo é o mundo. A seara do Cristo não é só a seara do Espiritismo, não é só a seara do catolicismo ou dos nossos irmãos evangélicos. A seara do Cristo é o mundo. Então, os cientistas, os filósofos, os educadores, os artistas, os pensadores, enfim, onde quer que alguém esteja fazendo aquilo que lhe compete, no âmbito da sociedade, com amor, com dedicação, inspirado pelo bem e pela fraternidade, ele está inserido na seara do Cristo, que é o mundo. A finalidade é que o mundo floresça, é que o mundo frutifique, e que o reino de Deus aqui, enfim, apareça, né, para toda a humanidade. Então, o campo é o mundo, diz Jesus. E aí, ao comentar isso, Emmanuel diz assim: Jesus tem o seu campo de serviço, né, no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Então, Emmanuel, como Paulo, frisa a infinitude de possibilidades, ou de nuances, de circunstâncias, a definir mesmo a imensa variabilidade de condições espirituais que encontramos na Terra, de experiências, de trajetórias espirituais. Há terras excelentes ou terras férteis, que podem ser sempre ainda melhoradas, lembrando a parábola do semeador, uma dava 30, outra dava 60, outra dava 100, como a mostrar que mesmo as terras já férteis podem ser ainda aprimoradas, mas existem zonas necessitadas de arrimo. Então, existem as zonas de solo pedregoso, de solo ainda muito marcado pelos espinheiros, ou de solo ainda impermeável, ou de solo pantanoso, enfim. Zonas que precisam de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos requisitando drenagem e socorro imediato.
Claro que a floresta dadivosa e o charco gigantesco representam condições espirituais, de coletividades, de corações com os quais vamos entrando em contato. É muito bom entrar em contato com o lado positivo das criaturas. Esse é um trabalho que nos compete também, estimular o lado positivo das criaturas. Mas nós, como tarefeiros do Cristo, vamos também, vez por outra, entrar em contato com o lado pantanoso das criaturas, com as suas imperfeições, com as suas limitações. E o que nós vamos fazer? Só condenar o charco? Ou pensar em algum meio de drená-lo, de extrair daquele charco possibilidades, inclusive de torná-lo depois um solo muito mais fecundo. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Então, muito bom estarmos associados, vinculados com as mentes que já operam nos montes. Mas alguém precisa descer também aos vales, a fim de convocar as mentes que lá ainda estão. Como diz um benfeitor, por meio da obra de André Luiz, a alegria dos céus é esvaziar os infernos. O que seria do céu se os que lá estão apenas lá ficassem e fechassem os olhos e o coração para os infernos? Que céu seria esse? Que dissonância seria essa em relação ao Evangelho? Então, a gente busca os momentos de comunhão, de alegria com os que já estão buscando os montes, mas também precisamos voltar-nos para aqueles que ainda vão nos vales. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Então, muito bom estarmos em contato com os trabalhos que falam mais ao nosso coração, que representam trabalhos onde já há mais sintonia, onde já há mais fertilidade. Mas é preciso também estarmos dispostos a lidar com os trabalhos que pedem mais de nós. Mais sacrifício, mais renúncia, mais indulgência, mais misericórdia, o lado não tão agradável do outro, o lado não tão agradável dos companheiros de reunião mediúnica, dos companheiros de casa espírita, dos companheiros de federativa, dos companheiros de movimento. É preciso também corações que estejam aptos e dispostos a esse tipo de enfrentamento, a esse tipo de sementeira, a esse tipo de cultivo com Jesus. Por isso ele continua. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos, ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se, perante os terrenos agressivos e multiformes. Então, muito agradável cultivar a horta ali mais próximo de nós, ou o jardim belo, bonito. Agora, e os terrenos mais agressivos e multiformes? Alguém precisa cultivá-los. Jesus, todavia, o celeste pomicultor, cultivador, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Mais uma vez a palavra infinitas. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado, ininterrupto. Ou seja, faz o trabalho interno, zela pelos teus mananciais, fertiliza, fecunda as zonas ainda impróprias do seu coração, e investe ainda mais naquelas que já tem produzido.
abre as florestas, as estradas internamente, qualifica-te para seres mais útil com Jesus. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Porque são aqueles que têm varado as suas próprias florestas, escuras, ignotas ainda, que se habilitarão a estarem com Jesus, desbravando as florestas humanas. São aqueles que têm encontrado e faceado seus próprios pântanos, que se preparam com Jesus para lidarem também com os pântanos humanos, daqueles que estão caídos ou daqueles que revelam as suas faces, a sua face não tão agradável. São aqueles que removem os próprios pedregulhos de determinadas zonas do seu sentimento, que se qualificam com Jesus para também auxiliarem a outrem a remover seus pedregulhos e ararem o seu solo, tornando-o menos impermeável, qualificando-nos assim com o Mestre dia a dia, porque não é de improviso, como Emmanuel faz questão de frisar. Estaremos nos habilitando para esse trabalho infinito com Jesus, que se expande para além de qualquer fronteira, língua, cultura ou religião. Trabalho esse que visa implementar, enfim, o reino para a humanidade como um todo, nesse trabalho a longo prazo do qual Jesus foi o iniciador. Trabalho cósmico, trabalho universal, que prepara a criatura não para a terra, mas antes para os céus, para as estrelas a que todos estamos destinados. Trabalho que visa preparar não o cidadão terreno, mas ajudar a cada um a descobrir a sua cidadania cósmica e universal. Que Jesus, portanto, possa nos inspirar a todos e que esse espírito de compreensão de Paulo, tão abrangente, possa inundar a nossa atuação com Jesus. Que tenhamos a coragem de descobrir a nós mesmos e prepararmos para ser com ele solos mais fecundos, para então fecundar a terra e o solo de outros corações com a sua luz. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz para todos nós. Vamos às perguntas aí, né? Se porventura tiverem surgido, estamos aí à disposição agora, Maria. Dei uma olhada, desculpa, agora é a minha voz. Dei uma olhada no chat, mas não entraram perguntas, pessoal. Deixa eu ver, parece que Vocês perdoem a voz aí hoje, ela deu uma falhadinha, mas vamos que vamos. Não, nós estamos agradecidos, que eu percebi que você está gripada mesmo, assim, está aqui com a gente. Nossa, né? Seu compromisso. Imagina. Não é? Mas quero perguntar para o pessoal se... Eu acho que Arthur passou tanta informação tão completas que o pessoal está agora só digerindo. Mas vamos lá, pessoal. Mas, enquanto isso, gente, nossa, falar de Paulo Paulo, acho que depois de Jesus vem Paulo, né? Para nós cristãos, né? Os exemplos dele. E eu já ouvi dizer assim, que o cristianismo existe por conta, né? Porque Paulo chegou na hora para dar continuidade, né? Para divulgar o cristianismo, né? E nesse ponto eu vejo assim, quando você falou gostei muito das suas imagens das florestas, dos charcos e tudo mais, né? E a comparação aí do trabalho de Paulo com o trabalho de divulgação da doutrina espírita, né? Então, eu vejo assim, no Brasil houve o esforço, o trabalho de muitos divulgadores, né? Para traduzir a mensagem espírita de acordo com a cultura brasileira, né? Católica, cristã, né? E agora a gente está aqui na Europa, berço do espiritismo, diga-se de passagem, né? E a gente vê que o aspecto que mais atinge, ou que pode atingir melhor os corações da atualidade, né? É o lado filosófico, né? São essas, e nesse ponto você trouxe hoje aqui material de reflexão para a gente muito bom, né? Que é o lado filosófico, né? Para responder às questões essenciais da vida, né? Muito difícil no momento atual, mas se estamos aqui
e hoje em dia temos a ajuda dos que estão também fora do continente, através do progresso tecnológico, né? E isso é muito bom. Mas, então, é muita coisa, muita reflexão para a gente, e muito pertinente ao trabalho de divulgação da doutrina espírita no continente, né? No velho continente. Eu vi nesse meio tempo, Arthur, que alguém tinha levantado a mão, mas a pessoa baixou. Quem queria fazer a pergunta, por favor. Mas eu gostaria de pedir a permissão para fazer uma pergunta, no sentido que o que eu entendi hoje foi que há uma necessidade muito grande de paralelo a essa divulgação, ao trabalho com Cristo, principalmente nós que estamos fora do Brasil, eu, por exemplo, na Alemanha. Então, tem que ter um trabalho paralelo conosco mesmo, né? Justamente porque nós temos um solo aqui que ele não é tão fértil, a palavra do Cristo, né? Ele é um solo mais difícil, ele é um solo assim que custa realmente um outro tipo de esforço, né? E quando a gente se depara com esse lado pantanoso, lembrando que nós também temos o lado pantanoso, né? Quando eu falo nós, eu falo eu mesmo. Temos o lado pantanoso e a gente vem trabalhando num solo não muito fácil. A gente tem um decorrer da nossa caminhada no trabalho com Cristo, a gente se depara com corações que eles crescem muito ao nosso lado de uma maneira negativa quando se refere a Kardec, a mensagem do Cristo, enfim, são corações assim que às vezes eles impedem que o trabalho vá, que o trabalho flua pela falta de uma determinada fidelidade. Então, isso dá um desânimo, porque a gente percebe que a gente tem que cultivar a indulgência, a renúncia, o sacrifício, mas às vezes eu me pergunto, sem colocar aqui como prepotência de pouquíssimo conhecimento que eu tenho da doutrina, como a linha tênua, entender a linha tênua entre a indulgência e a conivência, não querendo ferir, para não dar questão de ser orgulhosa, no sentido de que não, você está ferindo algo com as suas opiniões, mas também não deixar a fidelidade junto ao Cristo. Eu acho uma linha muito tênue, e eu pergunto porque eu tenho essa dificuldade. Talvez outros colegas também tenham, não sei. Sim, querida. Uma ótima pergunta. Então vamos lá, assim, né, por partes. O primeiro ponto que você frisou e que é muito importante é o trabalho paralelo, concomitante que precisa ser feito entre os nossos esforços externos, propriamente no movimento espírita, né, na tarefa espírita, e o nosso esforço interno, na minha edificação enquanto espírita, enquanto cristão. Por quê? Se esse trabalho interno não vai sendo feito concomitantemente, até prioritariamente, ao trabalho externo, chega um momento, mais cedo ou mais tarde, em que o trabalho externo ele nos consome. A gente se exaure, a gente desanima, a gente perde forças, a gente perde até a inspiração e, às vezes, até a capacidade de discernimento entre o que é, de fato, o trabalho a ser feito e o que é vontade ou capricho meu, o que é anseio meu e o que é desígnio do Cristo. Então, o trabalho interno do trabalhador é absolutamente essencial, e é só assim que a gente entende a magnitude do trabalho desses nomes que hoje nós reverenciamos. Então, como que um Paulo conseguiu realizar tudo o que fez, vencendo tantas dificuldades dentro do cristianismo e fora dele, porque dentro também ele enfrentou dificuldades, ideias divergentes, incompreensões, né? Até quando ele foi fazer a coleta dos recursos para a Casa do Caminho, muita gente julgou ele, muita gente condenou ele pela coleta para a Casa do Caminho. Muita gente condenou ele quando ele recorreu lá a César para ir até Roma, né, achando que ele estava fugindo do testemunho, etc. E ele teve que lidar com isso, as divergências com os chamados judaizantes, que eram cristãos, mas que tinham apego muito grande às questões do judaísmo, por exemplo, a prática da circuncisão, a questão do sábado, e que ele
foi firme com eles nesse sentido. Olha, não podemos impor isso a eles, aos novos, aos gentios, porque isso não é essencial. Então, o que manteve ele diante de todos esses embates, sem contar as perseguições vindas de fora, foi esse contato com o Cristo interno, que era um manancial ali que não se esgotava, né? E também, claro, quando a gente vai trabalhando em nós, como você mencionou, quando a gente vai percorrendo os nossos pântanos, quando a gente vai varando as nossas florestas escuras, a gente compreende melhor como lidar com a floresta escura do outro, com o pântano do outro. A gente desenvolve mais indulgência, mais capacidade de discernimento, a gente desenvolve estratégias de como lidar com aquilo. Então a gente percebe isso muito vivo em Saulo, né? O quanto, antes de empreender as jornadas apostólicas, levando a mensagem nos vários países, nas várias regiões que visitou, ele empreendeu essa jornada dentro de si. E isso foi fundamental para tudo que ele veio a desempenhar depois. Primeiro, porque mantinha o contato com o alto, a inspiração, de onde vinha a clareza, a lucidez, o discernimento para saber o que era desígnio do Cristo, o que era capricho pessoal, o que era ali algo a ser relevado, o que era algo de que não se poderia abrir mão. E ele foi dosando isso muito ao longo de toda a sua tarefa. Então, quando a gente pega as cartas de Paulo, a gente percebe o quanto ele era indulgente no que diz respeito às criaturas, né? Às suas limitações, às suas imperfeições, mas também o quanto ele era firme no que dizia respeito a princípios. Sem, no entanto, para defender esses princípios, precisar recorrer à agressividade, a ataques pessoais, né? Ele utilizava os princípios do evangelho, amor, paciência, indulgência, compreensão, aliados à verdade, à luz, ao compromisso com a fidelidade do evangelho que é preciso ter-se em conta. Como o próprio Kardec, depois nós veremos fazê-lo, nos artigos que escreve na Revista Espírita, nas ponderações que vai fazendo, muitas vezes ele vai realmente rebater ideias, fazer contrapontos, considerar, olha, isso aqui não é interessante por isso, por isso, por isso. Então, recorrendo aos mananciais, recorrendo às fontes, aos princípios fundamentais, mas sem nunca descambar para aquilo que atinge a pessoa. Porque as ideias e determinadas posturas a gente debate e faz parte do processo. Pode até ser que o outro, mesmo com todo o tato, não se sinta, digamos, se sinta incomodado. E aí faz parte do trato humano, né? Mas nunca a pessoa será colocada em análise, digamos assim, né? As condutas e as ideias, sim, mas a pessoa pede nossa caridade, indulgência. E é o que Paulo fazia. Então, na sua primeira epístola aos Coríntios, quem já teve a oportunidade de lê-la, verá o quanto, ao mesmo tempo, ele vai trazendo a misericórdia, a compreensão com aqueles corações, como também ele vai pontuando questões-chave. Olha, disso aqui a gente não pode abrir mão. Olha, isso aqui está equivocado. Lembremos do Cristo, lembremos do princípio do Evangelho e tal. Então, ele ia fazendo essas ponderações com tato. Né? Essa palavrinha que eu gosto muito, Kardec utiliza assim, no Livro dos Espíritos, quando ele define a verdadeira educação, ele diz assim que a verdadeira educação ela pede muita experiência, muito tato e profunda observação. E se a gente analisar esses grandes educadores de alma, Paulo, Kardec, o próprio Cristo, a gente percebe que isso está presente na atuação de todos eles. Profunda observação, então observa muito antes, faz uma leitura, analisa melhor, porque a gente é muito precipitado. Muitos dos nossos problemas é precipitação. A gente quer resolver as coisas precipitado, não observou todos os detalhes, todos os meandros, não está de posse de todas as informações, já quer sair falando e deliberando. Falta profunda observação. Muita experiência, então é a vivência, é a convivência que vai nos dando experiência. As dificuldades superadas vão nos qualificando para as outras que virão. E isso vai nos dando assim, traquejo, né? Vai nos dando flexibilidade, vai nos provendo estratégias para resolver as questões. E muito tato, né? Que é essa palavra que Kardec usa. O tato é o que? É a sensibilidade. É saber que um coração que é mais próximo de nós, com quem a gente tem mais intimidade, às vezes a gente pode ser mais enfático em alguns aspectos.
mas existem outros corações que mal conhecemos ainda, e às vezes a gente já quer ser enfático demais. Então, primeiro, cria um vínculo, conversa amistosamente, tal. Quando surgir uma ocasião, semeia ou pontua. Então, isso é o tato, é entender o momento de cada coração. Paulo mesmo dizia, olha, eu com leite vos criei, porque ainda não estáis preparados para alimentos mais sólidos. Então, ele fala assim, ó, alguns eu ainda tive que ir com leite, outros já estavam mais preparados para alimentos mais sólidos. Então, ele tinha essa sensibilidade de entender cada coração, cada consciência. Então, acho que o trabalhador, quando ele vai fazendo esse trabalho interno, ele vai ganhando isso. Ele vai sendo mais paciente, consegue observar mais antes de agir, né? Ele consegue, como diz Meimei, auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. Então, ele observa, auxilia sutilmente 1000 vezes antes de ser mais enfático uma só. Então, ele vai ganhando a capacidade de observar os detalhes, as nuances, ele vai ganhando em experiência, por óbvio, pela convivência e tudo mais, inspiração também, né? E tato, sensibilidade. Então, acho que é esse o processo. É claro, sempre ter um compromisso com os mananciais, isto é, com a fidelidade, com os princípios dos quais não podemos abrir mão, mas também saber dosar esse compromisso com a verdade dentro das balizas do amor, né? Como dizia o Chico, algumas gotas de verdade num litro de amor, a gente vai encontrando a medida de manter o compromisso com a fidelidade, mas também sem criar dissensões, separatividade ou ressentimentos desnecessários dentro da nossa causa. E quanto mais afinados com o alto, mais discernimento teremos, naturalmente, para fazer isso com proveito, né? Muito obrigada. Imagina. Arthur, o tempo voou. A gente já está Boa. quase no finalzinho, né? Eu acho que muitos dos nossos questionamentos foram sanados já, né? E mais uma vez, vamos analisar aí os charcos e as florestas densas, iniciando por nós mesmos, né? Cada um, eu falo por mim, né? E temos uma boa ajuda aqui com o que você passou para a gente nessa última hora e meia, né? Somos muito gratos por isso. E então já fica aqui o convite para outras vezes, né? Foi sendo muito bom. E eu sei que esse assunto é inesgotável. Tem tanta coisa para a gente ainda para você que você poderia passar para a gente, mas eu sei que o horário para vocês também já é chegando a hora de almoço, né? O pessoal aqui já se preparando para o jantar, tipo, mas somos habitantes do mesmo mundo. É isso que é o bacana, né? Isso é muito bom. Sempre muito agradecidos a Deus e aos espíritos que trabalharam no bem para que essa ferramenta tivesse aqui hoje disponível, né? Disponível para nós todos, né? Então, queria também agradecer a todos que estiveram presentes aí, colaborando aí com as suas vibrações e tudo mais, né? E fica aqui também o convite para outros eventos da nossa federativa. Vocês sempre podem entrar lá no nosso site ou do NRSP, né, que é a Federativa Espírita Holandesa. E então a nossa gratidão eterna a você por esse dia, por essa tarde de domingo aqui para a gente, manhã de domingo para vocês aí, para você no Brasil, em São Paulo. E fica o convite para uma próxima oportunidade.